Então, como o irmão Adilson falou, que não é Sara, e Sara Lynn de Carvalho. Meu sobrenome é Simanjuntak, é um pouco diferente daqui do Brasil. E eu sou uma filha, mãe e esposa. Eu sou educadora e eu também sou revisora de livro didáticos em inglês. Então, se todos os meus alunos fossem você, eu pedi, vamos descer, todo mundo desce assim rapidamente. Nossa, eu fico muito feliz da minha sala de aula, né? E nós frequentamos a igreja Campo Grande em São Paulo. E como o irmão Adilson já falou, sou da Indonésia, especificamente de um grupo étnico que chama Batak, que fica no norte de Sumatra. Depois eu coloco uma peça para a gente conhecer um pouquinho. E a música que qual é o nome do irmão? Odair. A música que o irmão Odair cantou tem essência das músicas que a gente canta no nosso grupo étnico. Porque tem várias músicas que falam o filho que vai partir. Tem música para o primeiro filho que vai, segundo filho vai, depois a caçula vai. Tem música para cada um, entendeu? Os pais assim com os filhos, né? Mas nessas músicas os pais falam assim, não, estamos com o coração partido, mas você tem que ir, tem que conhecer o mundo. Aí pessoas do nosso grupo étnico você pode encontrar em várias partes do mundo realmente, que somos viajantes. E estou muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite. E eu tenho esse papel para mim, só para me lembrar, né? Às vezes eu me perco em português. E preciso me referir de novo no papel aqui. Ok. Então, para começar, eu tenho uma pergunta. Alguém de vocês, ou alguém já falou mal de vocês, porque você é magro demais, gordo demais, alto demais, ou baixinho, ou por causa da cor da sua pele, por causa da sua origem? Alguém aqui já passou por isso? Já passou? Olha, quanta gente. Eu era bem magra, bem magrinha assim. E os meus amigos me chamavam de Kutilandarat. Kutilandarat é o nome de um pássaro que é bem magrinho, com as perninhas assim fininhas. E aí todo mundo me chamava esse nome de pássaro. Não gostava muito, mas para mim, deixa para lá, né? Então, eu quero falar para você de uma história de um aluno meu, na escola de idiomas de inglês. O nome dele é João, e ele tem sotaque forte de Minas. Alguém aqui é de Minas? Olha, quanta! Olha, naquela época eu não sabia como que é sotaque, eu não conhecia, assim, para mim era tudo igual, né? Todo mundo tinha que falar inglês mesmo, mas tem uma palavra que ele tinha muita dificuldade, que é 13. Em inglês é 13. Ele ia falar assim, não sei se é assim, né? Ele ia falar assim, 13. Assim, tem muita dificuldade de falar de R com T. Aí todos os alunos iam, assim, dar risada nele. Nossa, João, esse sotaque seu, de Minas, é muito forte. E aí, ele ficava mal, assim. Ele não falava nada, mas ele ficou quieto, assim. Aí, sabe o que acontece? Ele simplesmente começou a parar de falar dentro da sala de aula, porque todo mundo ia zoar, né? Ia ficar falando. Aí você sabe, quando você está aprendendo uma língua, uma segunda língua, você tem que praticar. Se você não praticar, vai perder, ou você não vai conseguir ficar fluente. Então, isso aconteceu com ele. Aí ele ficou quieto e aí não desenvolveu aquilo que ele tinha que desenvolver. E você pode perceber, na natureza do ser humano, que a gente fica apontando imperfeições dos outros, enquanto você também tem. Ou falar assim, então você faz isso, faz assim, faz desse jeito, daquele jeito, e você não olha para si, assim mesmo, que você tem algo para desenvolver. Então, vou deixar essa história de lado um pouquinho.
E eu vou começar a falar de a missão de cristão em 4 etapas. Deixa eu pegar meu. Liga aqui. Certo. A missão do cristão em 4 etapas: consagração, depois união, resgate, evangelismo. A gente fala um por um, que eu quero falar sobre isso. A primeira etapa é consagração. O que é consagração? Você e Deus. O que isso significa? Isso significa o seu relacionamento com Deus. Eu gosto muito da história do Neemias na Bíblia. Alguém já leu essa história de Neemias? A gente até tinha a lição de escola sabatina, né? Alguns anos atrás, sobre Neemias. Eu gosto muito dessa história dele, porque é um livro bem curto, mas tem uma grandeza, assim, para mim. Se você tem oportunidade, não leu ainda, ou bom reler de novo essa história, porque na época dele, ele ouviu sobre os muros de Jerusalém, que é tudo destruído. Quando ele ficou sabendo a condição do povo, dos muros, ele se sentiu muito mal. Sabe o que ele fez quando ele ouviu sobre isso? Ele orou para Deus. E vamos ver como que é a oração dele. Eu quero que a Deus leia para mim. Ele tem uma voz bem gostosa. Assim. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Obrigada, Deilson. Então, Neemias orou, mas ele parou na oração somente? Não. Ele fez algo. Ele falou assim, aquilo lá mexeu dentro dele. Ele falou assim, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Esses muros têm que ser erguidos, eu não posso deixar assim. Então ele foi para o rei, ele falou para o rei, sabe? Tem um desejo, uma proposta, assim, eu preciso erguer esses muros, é do meu povo. É uma coisa muito importante. Você imagina você na empresa, você vai para ser chefe, fala assim, chefe, o irmão Adilson falou para mim sobre a construção dessa igreja, fica uma igreja linda aqui. Aí imagina você, né, naquela época, fala assim, olha, eu preciso ajudar a construir a igreja de São Caetano do Sul. E eu preciso, pelo menos 2 meses, chefe. Você pode me liberar? Alguém já tentou fazer isso no seu trabalho? Já tentou? E aí? Eu sempre penso assim, eu me coloco no lado da pessoa. Eu não falo de religião, porque religião é uma coisa pessoal. Falo, olha, eu tenho uma coisa muito importante. Primeiro eu me dedico para o patrão, né? Me dedico dia e noite e tal. Quando eu vou pedir um favor, dificilmente ele fala não. Mas eu primeiro faço a minha parte. Ele já pregou, ele já pode pregar para mim hoje aqui. Muito obrigada. Isso mesmo. Olha, o rei deu essa liberação para Neemias para construir os muros. E como que o irmão Oder falou, ele tinha que fazer a parte dele. O chefe do irmão Odair
tinha que ter confiança nele. Quando ele pediu assim, eu preciso ajudar a minha igreja, construir a minha igreja, ele sabe que ele não vai para a praia, curte o sol, né? Ou nas montanhas, assim, curte a vida, e não ia para construir a igreja. Ele sabe que o irmão Odair vai fazer isso. Igual Neemias. E confiança, isso demora anos para construir. Então o rei deu essa liberação para ele e foi. Ele foi. E outra coisa, o Neemias deve ter um relacionamento muito bom com Deus, para aquilo realmente mexeu nele e foi lá ver e faz o que tem que fazer para o povo do Israel. Eu gosto também de falar sobre a minha mãe, né? Ela é um bom exemplo. E ela escolheu ser adventista depois que morou na casa do meu tio. Porque minha tia, a esposa do meu tio, era adventista. E ela falou assim, então vou seguir essa religião. E começou. E todo dia, até hoje, a minha mãe acorda às 3h30, 4h da manhã, para fazer meditação. Eu não consigo ainda, gente. Igual a minha mãe, 4h da manhã. Mas ela, fielmente, 4h da manhã, faz meditação. Aí, 5h, ela ia acordar todo mundo na minha casa, abre as janelas. Moramos na montanha, então, na Indonésia é muito quente, mas onde eu morava é friozinho. De manhã, chega até 14 graus, e durante o dia, chega até 22, 23 graus o ano inteiro. Então, nossa, é agradável lá. Então, 5h da manhã, ela ia abrir as janelas, assim, vamos, gente, vamos fazer meditação. A gente ia fazer meditação de meia hora. Era muito gostoso, porque a minha mãe ia contar a vida dela, só alguma coisa da vida dela. Mas, gente, não sei quantas histórias que ela contava, a gente não ia ficar, não era cansativo, sempre é uma coisa nova. Aí aos domingos, é 1 hora de sessão de meditação. Acordava 5h da manhã, para mim, amanhã não importa, sábado, domingo, segunda. Então, 5h acordava de manhã, meu marido sabe, mesmo quando a gente ia lá para a Indonésia, a minha mãe faz a mesma coisa. Então, todos os convidados, visitas da minha mãe, têm que acordar 5h da manhã. Até os pastores que ficam na casa da minha mãe, assim, às vezes pastores visitantes, né? A minha ia bater na porta dele e assim, já avisa, amanhã nós vamos para meditação às 5h. Eu te acordo, tá bom? Sem problema. Às 5h a minha bate na porta e fala assim, então vamos fazer meditação, pastor? Né? Nenhum pastor reclamaram, até hoje que saiba, entendeu? Mas essa é a minha mãe. Então, o que ela fez? Ela realmente viu, para ser uma cristã, ela tinha que ter uma mudança na vida dela. Ela fez essa mudança, era fiel. Até hoje ela faz isso. Então, nós, as crianças, a gente tem um exemplo que a gente não pode falar assim, mãe, vamos lá, mais um dia, amanhã não. Deus nunca se cansa para ajudar você. Acorda, agradece a Ele e vão fazer as coisas. E no trabalho é a mesma coisa. Imagina em casa assim, no trabalho, a minha mãe, muita gente às vezes não gosta muito dela, porque ela realmente deixa o mundo trabalhar, ninguém fica parado, todo mundo trabalhando, né? E ela vai lá no hospital, ela era supervisora das enfermeiras, ela era enfermeira, e ela ia no hospital, realmente faz a rota dela para lá e para cá, né? Para ver se está todo mundo trabalhando. Ela tem 73 anos, não sei se dá para ver, essa é a minha mãe, ela tem 73 anos, ela está muito bem, eu acho. Acho que ela parece mais jovem do que 73. Às vezes a gente fica, eu, minha irmã e minha mãe, todo mundo acha que eu sou irmã, nós somos irmãs, né? Aí elas perguntaram, o que é seu segredo? Ela falou assim, olha, acredite em Deus e para de reclamar. E acho que é uma boa, né, para a gente pensar realmente, acredite em Deus e para de reclamar. Aí quando eu saí com 15 anos da minha casa, na verdade, a minha mãe preparou a gente para conseguir ir lá fora, depois de 15 anos, porque não tinha colegial na minha cidade, era uma cidade bem pequenininha. Aqui, Indonésia, né? Só para te mostrar, esqueci, tinha colocado antes. Né? Indonésia ali, o Brasil. Eu morava nessa ilha aqui, ó, essa ilha de Papua. Quando eu falo ilha, não é pequenininha, ela é do tamanho da Espanha.
então muito grande. Dessa parte da Indonésia, se você vai pegar avião até lá, demora mais ou menos 10 horas de avião. Então, um país bem grande. Então, quando eu nasci nessa cidade pequena, chamada Tambagapura, parece um bairro de São Paulo. Ao redor da minha cidade é floresta tropical, não tenho mais nada aí. É só aquela cidade, então não tinha colegial, tinha que sair. Eu fui para fora, encontrei meu marido lá, inclusive, nos Estados Unidos. Depois voltei. Quando eu voltei para outra cidade, isso é a igreja da outra cidade que eu voltei. A cidade também pequena. Você viu? Não é de floresta. As crianças estavam assim, sábado à tarde não tinha nada. Ninguém fez nada. Todo mundo correndo para lá, para cá. Aí eu perguntei, por que não tem nada à tarde para as crianças? Tem com tanta energia? Eu falei, não temos nada. Eu falei, nossa, vamos fazer alguma coisa, né? Eu fiquei muito fora da Indonésia, voltei, vamos ver o que a gente pode fazer para essas crianças. Porque eu pensei, a minha mãe sempre foi assim. Ela ia para a igreja, ela sempre faz alguma coisa na igreja. Ela nunca para, ela trabalha full time, mas sempre faz alguma coisa na igreja. Então, eu falei assim, olha, tem que fazer algo com essas crianças. Eu falei assim, você topa no domingo de manhã, 6 horas a gente faz caminhada. Falei às crianças assim, de 5 a 15 anos, tá? Aí, sabe, eu falei assim, a ideia é louca, ninguém quer fazer isso. Aí, depois, quando eu juntei essas crianças, elas falaram assim, vamos fazer caminhada às 6 horas da manhã. Eu falei assim, você tem certeza? Elas falaram assim, sim, vamos. E sabe, um adolescente levantou e ele falou assim, olha tia, eu vou acordar às 5 horas da manhã e vou começar a buscar cada criança, em casa. Eu vou lá nessa casa, a gente acorda, para outra, a gente vai fazer junto, até chegar na sua casa. Porque a minha casa era perto do centro. Então, eles iam me pegar, depois a gente fazia caminhar junto. No próximo domingo, aconteceu isso. Esse adolescente de 15 anos foi começar a buscar cada criança nas casas deles. Bom, uma cidade bem pequenininha, não tinha problema de segurança, deu para fazer, mas um passo para que todo mundo consiga ficar junto e algo para fazer. Olha, por causa desse adolescente, alguém mexeu nele. Começou com ele. Ele foi lá buscar, e sabe o que aconteceu depois? Eles falaram assim, olha tia, por que a gente não faz uma JA Júnior? O que é JA Júnior, gente? Assim, JA antes de JA com os adultos. A gente faz a JA das crianças e adolescentes. Depois a gente junta com os adultos para uma outra JA. Então, para eles, seria 2 horas e meia de programação à tarde, entendeu? JA Júnior, depois JA com adultos. É uma ideia. Se vocês topam, a gente faz isso. Olha, você viu, começou com uma pessoa. E mexer com todo mundo. Os pais viram essa mudança nas crianças, os pais apoiaram. Sem reclamação. Levaram a criança às 3 horas da tarde, sábado à tarde, um ponto, para a gente começar a nossa JA Júnior. Como que eu posso começar com mudança em mim mesmo? Pelas coisas simples. Hoje de manhã você acordou, toma o seu café da manhã, agradece. Você tem a sua casa, simples, grandes, média, não importa, agradece. Você tem habilidades que você pode usar para ajudar outras pessoas, agradece a Deus que você tem essa habilidade. Agradece pela oportunidade que você pode desenvolver mais. Agora vamos ver a segunda etapa, união. Você e a sua congregação. Voltando à história de Neemias, depois que ele pediu permissão com o rei, ele reuniu os sacerdotes, os levitas, o povo, fez uma proposta, vamos construir os muros de Jerusalém. E, olha, o povo topou. Assim, vamos. Ele deve ser bem carismático, né? Porque todo mundo gostou da ideia e todo mundo disse, vamos fazer.
E ele dividiu o povo em grupos, em família. Esse grupo vai começar a construir aqui, você aqui, aqui, aqui. Olha, união dos pequenos grupos faz a união em grupo grande. Por isso, pequenos grupos que temos na igreja é muito importante. Escola sabatina, em uns pequenos grupos. Quando esses pequenos grupos se unem bem, né, a gente consegue construir muros de Jerusalém. Sabem quantos dias? Você lembra quantos dias eles construíram? 52 dias. Nem 2 meses, quase 2 meses. 52 dias. Essa união é importante. Depois que você faz uma mudança em você mesmo, cada um, eu vejo os olhos aqui brilhantes hoje, graças a Deus. Né? E aí vocês aqui se reúnem, a gente vai fazer algo grande. Precisamos dessa união. A minha mãe também gosta muito de ter os primos na nossa casa. Aos domingos, normalmente, não todos aos domingos, nós temos renca de primos na nossa casa. Bom, 13, 15 primos, normalmente. Ficam sábado até domingo. Mas sabe o que? Sabe que a minha mãe, né? 5 horas tem que levantar, limpa a casa inteira. Todo mundo, você lava banheiro, você vai lava sapatos, você vai lavar roupa, você vai me ajudar na cozinha. Então, dividiu todo mundo na minha casa, assim, a minha mãe. Olha, tinha que trabalhar. Mas todo mundo gostava. Porque, sabe por quê? Porque fizemos juntos. Depois do trabalho, a gente sabia que ia ter aquele café da manhã gostoso que a minha mãe e minha tia fazer. Na Indonésia, a gente come arroz de manhã, igual almoço, né? Arroz, macarrão, tipo yakisoba, tem uma yakisoba lá na Indonésia. A gente come igual almoço lá. Aí de manhã, que eu gostava tanto, sabe o que é? A gente ia sentar, fazer um semicírculo assim. Aí a minha mãe ia sentar no meio, minha tia ia sentar no meio, com os pratos grandes, com arroz, o carninho, o peixe, legumes. Elas iam fazer uma bolinha assim, um bolo de arroz, e aí tipo, joga nas nossas bocas assim. Uma cena, não sei, você já viu uns passarinhos comendo assim, pegando a minhoquinha da boca da mãe? Igualzinho. A gente ia sentar e a gente, né? Porque lá é comum você sentar no chão, nos tapetes. Isso aqui, temos sofá lá em casa, ninguém usa sofá. Todo mundo fica sentado no chão. Aí a gente só fala, e aí escuta, aqui já, É muito gostoso, gente. É muito gostoso. Aqui a mãe fala, tem que usar garfo e faca. Lá na Indonésia usa as mãos para comer, né? Mas foi muito gostoso. A igual a união que a gente tinha com aquelas crianças, adolescentes da minha igreja, quando eu fui lá, essas crianças falaram assim, tia, vamos escolher um nome do nosso grupo, que a gente somos um grupo agora. Tá bom, escolhe o nome aí. E elas assim, falamos nomes, né? Depois concluímos, tá bom. Nós vamos falar o nome é The Basic Praise. É o louvor simples, né? The Basic Praise, isso mesmo. The Basic Praise. Todo mundo, nossa, tá bom. Nós somos The Basic Praise. Agora tem identidade, certo? The Basic Praise não somente fez o J.A. Júnior. Eles começaram a falar assim, olha, eu estou aprendendo violão, tia. A gente pode tocar as músicas com os violão? Tá bom, pega seus violões todos, leva para a igreja, a gente tenta cantar junto. Estou aprendendo piano. Tá bom. A gente tem um órgão lá na igreja, vamos, toca. Estou aprendendo violino. Leva seu violino também. A gente não toca nenhum instrumento. Sem problema. A gente fez chocalhinho com arroz dentro, que é tchaca, 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 tchaca. E aí a gente dá para essas criancinhas de 5, 6 anos, né, para dar percussão. Né? E aí todo mundo fez alguma coisa. Montamos um coralzinho. Como chama? Um orquestrazinho, né? Depois o Basic Praise falou assim, sabe,
a gente pode fazer uma programação no sábado. Assim, se vocês topam, precisamos de pregadores, precisamos de pessoas que vão ler os versos bíblicos, precisamos de um mestre de cerimônia, precisamos de pessoas que vão orar, precisamos aprender a falar na frente público. Não tem problema, vamos fazer isso. Aí começamos a treinar de como falar em público, como usar microfone, né, como cantar melhor na frente. Aí um dia, um ancião veio para mim e falou assim, Sara, então já está confirmado, não é? Daqui 2 meses, o The Basic Praise vai fazer programação na igreja. Eu falei assim, não, irmão, que 2 semanas? Não é daqui 2 meses. Acho que você anotou a data errada. Ele, não, está aqui. Mas a gente não pode trocar. Está muito perto, irmão. Assim, olha, Sara, desculpa, a programação está tão cheia, não podemos mudar daqui 2 meses. Olha, ok. Eu vou perguntar para as crianças, ver como que eles se sentem. Se eles não estão preparados, então eu vou pregar. Certo. Reunimos no JA Júnior. Perguntei para as crianças, olha, não sei se eu falei errado ou não estou errado, mas programação daqui 2 semanas. Não sei se estamos preparados, porque precisamos ainda, né, os pregadores têm que praticar mais, não sei o que. Aí, sabe, os adolescentes, os pregadores, bom, ainda não eram pregadores nesse momento, eles falam assim, não tem problema, a gente prega. Eu falo assim, precisamos 3 pregadores. Eu faço. Eu falo assim, olha, gente, tá bom, vou anotando. Quem quer ler versos bíblicos nosso na hora do culto? Eu faço. Uma criança de 6 anos está acabando de aprender a ler. Assim, tá. Então, todo dia você tem que aprender a ler todo dia, tá bom? Tem que praticar todo dia. Vou ser mestre de cerimônia. Assim, e a música? O que nós vamos cantar? Vamos cantar tal música. E tal música? Assim, tá. Então, só 2 semanas. Precisamos praticar bastante. Não tem problema, tia. A gente vem nesse dia. Nossa, tá bom. Esse negócio vai dar certo, gente. Olha, irmãos, eu fico tão emocionada, porque as crianças foram para a igreja, falaram para os pais que tem que levar, porque eles vão pregar o tal dia. Eu vou ver aquele menininho de 6 anos falou para a mãe, eu preciso saber ler esse... Não é aquele verso pequenininho. Sabe aquele verso do bem-aventurado, Mateus 5? Aqueles versos. Ela quis sozinha. Aí ela falou assim, mãe, eu preciso da sua ajuda para mim ensinar a ler esses versos. E ela fez todo. A mãe falou para mim, todos os dias ela lá. Aí é o mestre de cerimônia. Esse menino tinha 9 anos. Mas eu acho que tem um carisma, gente, que ele fala, todo mundo escuta. Então, programação deu certo. 2 semanas. União, porque cada um fez uma mudança dentro dele mesmo e todo mundo se reúne para a gente conseguir dar essa programação muito bonita para a igreja. Depois da união, o que é a próxima etapa? Desculpa, esqueci uns primos aí, que já estão tudo crescidos agora. Isso é só um pouquinho. Já cresceu mais, isso aqui é só um quinto. Tem mais ainda. Eu tenho 40 primos, então isso aqui é só... Oi? A Larinha está aqui, esse aqui é o Tony, né? É meu irmão, tem minha irmã. Esses primos são todos crescidos, eles foram para a minha casa, comem aquele bolinho de arroz. Próximo é resgate. Você e aqueles que estão fraquejando na fé. O que significa? Aqueles que já sabem sobre Deus, Bíblia, que estão lá fora, para a gente resgatar. Igual Neemias, naquela época, quando construiu o muro, tinha o povo que estava lá ficando perto dos muros, eram bem pobres. Aí, sabe o que acontece? Os irmãos que eram ricos, assim, cobraram juros do dinheiro que eles emprestaram. Até venderam os irmãos
para cidades vizinhas. Olha, essa história não é de hoje só. Aconteceu muitos anos atrás. O que Neemias falou? Olha, irmão, isso está errado. Está errado. Vai lá, resgata aqueles irmãos que estão lá fora. Traz eles de volta. Não cobra juros de dinheiro que vocês emprestaram para esses irmãos. E também não toma as terras deles. Eles precisam disso. Precisamos se reunir juntos. Precisamos estar juntos. Isso que Neemias fez. E, além disso, ele usou o próprio recurso para ajudar esses irmãos pobres. Então, fez a mudança em você mesmo. Vamos ter essa união junto com a nossa congregação. E vamos juntos resgatar aqueles que estão lá fora. Tem também que estão aqui dentro. Sabe aqueles irmãos que você esquece de visitar de vez em quando? Os idosos, que muita gente até esquece. Precisamos resgatar tudo esse povo junto com a gente. O meu pai, ele não é adventista. Quando a gente era pequena, ele foi para a igreja. Mas o que aconteceu é que tinha uma fofoca sobre ele. Um irmão da igreja contou uma fofoca. Infelizmente, meu pai ficou sabendo. Aí meu pai falou assim, então, esse povo adventista é tudo mentira. Esse aqui é hipócrita. Então, sabe o que aconteceu? Ele não voltou mais para a igreja. Ele achou que adventista é uma besteira. Não quer saber de nada. Quando a gente fala assim, eu ganhei um prêmio na escola. Ele fala assim, para quê? Você não vai trabalhar no sábado? Você não vai ter emprego bom? Para que é isso? Faz meditação, vai para a igreja e tudo mais. A minha mãe orou bastante. Ela não falhou de fazer a meditação dela junto com a gente, não falhou de ir para a igreja, não falhou de dar um bom exemplo dentro de casa. 40 anos depois, agora já passou 40 anos. Um dia, minha irmã falou assim, Sara, você não sabe o que aconteceu. Hoje de manhã na igreja eu vi o pai lá no banco de trás da igreja. Eu falei assim, como assim? Ele estava lá sentado, mas você chamou ele? Ela falou assim, não. Ele veio sozinho? A gente, nossa, fiquei tão feliz de saber que ele foi sozinho. Não fomos a gente que chamou ele. Aí, sabe o que aconteceu depois disso? Ele foi fazer meditação com a minha mãe em casa. Ele começou a ir para a igreja. Ele ia tirar foto, ele ia viajar para outros lugares, ia para a igreja, sem a gente por perto, e tirar foto na igreja, junto com o selfie, assim, com os amigos lá. E meu pai gosta muito de tirar foto, gente, o Tony sabe. E aí, o fato que ele foi para a igreja sozinho, sem a gente por perto, foi uma bênção. Ele não é batizado ainda, mas, olha, gente, um passo de cada vez. E lembra daquelas crianças do Basic Praise que cantou, fez orquestra? Começamos não somente na nossa igreja, começamos também para outras igrejas. E sabe o que aconteceu? Tinha adolescentes que não iam frequentar na igreja, não fica dentro. Sabe o que aconteceu? Esses adolescentes começaram a frequentar a igreja de novo. Resgatamos eles através da nossa união. E ficou. Não é um sábado, depois, daqui a pouco, um mês. Não, ficou mesmo e participou. E depois disso? Depois, união, consagração, união, resgate. E aqui, último. Desculpa, gente, eu esqueci de falar. Os adolescentes, eles também foram lá, ficaram e ajudaram a construir a igreja. Porque tinha um projeto de construir outra igreja. E as crianças, aqui, isso aqui 14 anos atrás. Essas crianças aqui, adolescentes, aqui tem mais, né? Não apareceu aqui. Mas eles fomos construir a igreja, levamos pai, tudo, né? Para ajudar a construir a igreja, todas essas crianças. E aí, a última etapa, evangelismo. Você e os outros que ainda não conhecem Deus. Igual o rei naquela época com Neemias.
O que o Neemias fez foi evangelismo. Além de resgatar o povo que estavam lá fora, ele também se evangelizou. Pessoas que não sabem ainda sobre a nossa crença, né, sobre a Bíblia, sobre Deus, viu o que você faz e fica curioso. E acredita em você. E vocês? E eu? Estou fazendo isso? Muitas vezes, não é Bíblia que você leva e fala assim, ó, está falando que você tem que ir ao sábado para a igreja. Mas o exemplo que você está dando, o que você escreveu sobre você, o que você fala sobre você. Quando eu ia começar a ser professora, meu background, né, eu sou formada em finanças e economia, não tem nada a ver com professora, assim, de inglês. Mas a minha experiência dentro da igreja, de ajuda com as crianças, foi uma experiência. No meu currículo, escrevi experiência relacionada ao trabalho, programação de oratório pública na igreja Campo Grande, com as crianças, coloca Igreja Adventista de Campo Grande. Quem viu meu currículo tem dúvida que eu sou adventista? Não tem mais dúvida. Escrevi lá, eu sou da igreja. Eles sabem o meu valor, que é os sábados. Não que não estou fazendo nada, eu estou fazendo muita coisa. Eu aprendi a falar em público na igreja. Eu fui na desbravadora, eu aprendi muita coisa de sobrevivência. A gente aprendeu como conviver com pessoas dentro da igreja. Os jovens ajudou o The Basic Praise para ensinar como tocar violão. Os jovens ensinam as crianças como cantar melhor. Então, os jovens da igreja, nossa, tem muito para oferecer para as crianças. Não é só grupo de jovens, só vocês fazendo suas coisas, assim, para lá, para cá, para fora. É ótimo, tem que fazer isso mesmo. Mas, olha, quem vai ficar depois? As crianças também. Então, assim, apelos jovens, não sei quantos jovens que tem aqui, né? Mas para você, olha também para as crianças até adolescentes. Vocês são exemplos deles, que têm a idade mais perto. Que os jovens podem fazer isso também. Depois que eu saí da Indonésia para o Brasil, eu falei assim, o que vai acontecer com o The Basic Praise? Será que vai continuar? Quem vai pegar? Como é que vai ser esse grupo? Gente, 14 anos depois, eu fiquei sabendo que continua esse grupo. Tem um grupo dos jovens, os pais, que pegaram esse grupo. Eles já gravaram 2 CDs de música. Eu fiquei tão feliz que saber. E agora tem uniforme. Quando eles vão cantar, tem os uniformes. Sabe quantos anos um membro do Basic Praise? Começa com 5 anos. Até os adolescentes. Então, não importa, gente, não importa a idade, todo mundo pode estar junto, igual The Basic Praise. Bom, estou finalizando já minha pregação hoje de manhã. Você lembra a minha história lá no começo de João? Porque as pessoas ficaram falando mal por causa do sotaque dele de Minas. Eu falei para eles, olha, eu também estou passando isso. Estou aprendendo português. Olha, quantas situações engraçadas que eu passei por causa do meu português. Até hoje, né? Tenho um charme do sotaque. Assim. Mas, gente, eu passei por isso também que o João está passando. Eu tenho certeza de alguns de vocês também estão passando a mesma coisa que o João está passando. Talvez não é essa pronúncia de 13. Pode ser outras coisas da língua. E uma menina ouviu atentamente. Depois ela olhou para João. Ela falou assim, João, me desculpe realmente. Ela só falou isso. Sabe o que aconteceu na próxima aula? O clima mudou.
Porque essa menina foi lá e se desculpou. E aconteceu com João? Ele se formou 2 anos atrás. Ele é fluente em inglês. Eu falei para ele, seu sotaque vai continuar, mas isso eu chamo de charme. Você é especial. O do Basic Praise aqui. Isso aqui quando a gente passa pela, por exemplo, do hall para jardim, né? Jardim para primários, né? Para adolescentes. A gente fez uma cerimônia bem especial, igual, como chama o formatura, a gente fez assim. Então, só quero recapitular a missão do cristão em 4 etapas: consagração, união, resgate e evangelismo. Que tipo de mundo você quer ter? Isso tudo começa com você. Seja você a mudança que você quer para o mundo.